A esquizofrenia pode ser considerada uma doença estigmatizante para fins previdenciários? Confira a seguir a conceituação jurídica e entenda um pouco mais sobre isso. Agora, o conceito da doença, doença estigmatizante, ela é uma doença que traz um repensar da pessoa, tanto pessoalmente quanto social e profissional. Então, qualquer categoria, a doença vai afetar essa pessoa de um modo severo. Pode ser as doenças de transtorno mental, as doenças de imagem, doenças de pele, que afetam muito o rosto da pessoa, e também o HIV, que é a principal doença também, que é onde surgiu esse conceito de doença estigmatizante, e isso foi feito uma analogia com essas outras doenças. Então, a pessoa tem que repensar a sua convivência profissional, social, até às vezes familiar. Então, é uma doença que traz, além dos prejuízos físicos e de saúde, ela traz um prejuízo muito grande no aspecto social da pessoa. Então, isso é visto de forma individual. Não tem como a gente ter uma regra geral, é uma regra que vai ter que ter uma avaliação pessoal da sua relação com o trabalho, com a sociedade, com a família. Então, são diferentes avaliações que são necessárias. Não é uma simples avaliação médica que vai definir se essa doença é estigmatizante ou não. Isso eu posso exemplificar como uma pessoa que reside numa cidade pequena, uma cidade minúscula, vamos dizer assim, quanto uma pessoa que trabalha numa metrópole. Diferenciações sociais e o conhecimento das pessoas é diferente. Então, numa cidade pequena, as pessoas conhecem umas das outras, elas sabem dos seus problemas pessoais, suas deficiências, o que pode ser diferente numa cidade grande, por exemplo. Outro exemplo é a própria profissão. Então, algumas profissões não vão sofrer tanto prejuízo com a estigmatização, porque a pessoa já está num ambiente mais isolado, diferente de uma outra profissão, como, por exemplo, um vendedor. Então, tem que ser avaliado todos esses critérios para saber se a doença é estigmatizante ou não. E, por último, a gente tem que pensar nisso como um efeito social todo que a doença traz, e não só no efeito saúde, que é o que a gente pensa em primeiro lugar quando a gente fala em incapacidade. Então, a doença, ela em si, ela pode não gerar uma incapacidade, pode não gerar uma incapacidade para trabalhar, por exemplo, uma hérnia de disco para um trabalhador braçal. Então, isso seria uma doença que geraria uma dificuldade de trabalho. A doença estigmatizante, não. Ela não vai gerar uma dificuldade para o trabalho. Ela pode até gerar, mas a gente está falando aqui no aspecto social, profissional e familiar, como eu falei. Vai gerar uma outra situação. Então, não necessariamente ela vai trazer esse prejuízo físico para a pessoa e em relação ao seu trabalho. Esse é o conceito jurídico, é como a jurisprudência, como os tribunais entendem. Ainda é um assunto novo, ainda bem polêmico, mas existe essa possibilidade. Tem que ser requerido especificamente, tem que ser demonstrado especificamente essa situação. Por isso que a esquizofrenia pode sim ser considerada uma doença estigmatizante.